Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, buscando direção espiritual e crescimento para que vivamos melhor e tenhamos as bênçãos de Deus, desfrutemos do melhor que Ele tem preparado para cada um de nós aqui neste mundo, já no tempo presente. Então, a todos vocês, que Deus abençoe, conduza, continue falando com você muito além das nossas palavras humanas, que cada família que você representa receba as bênçãos e a direção de Deus pelo Espírito Santo. Você já, claro, já recebeu um presente que você estimou, que você gostou demais. Imagine uma pessoa que você ama, uma pessoa que você tem um relacionamento mais próximo e esta pessoa resolve te dar um presente, mas ela escolhe não trazer qualquer presente para você, um presente comprado numa loja. Ao invés disso, ela tem o cuidado de fazer um presente especial, de trazer um presente para você, mas que seja para atender a sua necessidade, um presente em que você possa desfrutar da melhor maneira possível e que você possa se alegrar com este presente, não só para você, mas com todos aqueles que você ama, com todos aqueles que você quer bem e quer que eles estejam à sua volta. Não é muito bom quando nós recebemos algo tão especial de alguém? Um presente, eu sempre falo isso, ele está muito além do objeto, ele está muito além do ser, porque o presente, ele trata da intenção, ele trata do carinho, do amor, daquilo que está por trás. É por isso que tudo aquilo que é pensado dentro da perspectiva daquilo que vai agradar o outro, daquilo que é melhor para o outro, é claro que ele se torna um presente bastante especial. Se eu ganho, por exemplo, um plover como esse que eu estou vestindo, como para aqueles que estão nos acompanhando na rádio, né, eu estou com uma camisa branca e um plover azul, mas para que este plover que está aqui eu ganhei, foi um presente, e é um presente que eu uso com muito carinho, que eu gosto muito, mas é claro que se ele tivesse sido tricotado, tivesse sido feito à mão, ele teria um valor ainda maior, porque não é só o carinho da pessoa ter lembrado de mim, ido até uma loja, escolhido e separado um presente que ela entendeu que eu gostaria, que isso já seria uma grande bênção, isso já é um carinho enorme, é uma enorme expressão de amor fraternal com aquelas pessoas que nós queremos expressar o carinho. Mas se a pessoa tiver a habilidade de fazer à mão, além de tudo isto que vai somar nesse carinho do presente, ainda tem a dedicação do tempo, a dedicação de fazer perfeito, a dedicação dos detalhes, do desenho, que vai ser agradável ao outro. Então, este carinho de oferecer o próprio tempo para o outro é algo que vai muito além de um simples carinho humano. É claro que essa expressão é uma expressão divina. Então, quando nós recebemos um presente feito à mão, com todo cuidado, com todo capricho, desde que seja dos mais simples até os mais sofisticados, ele sempre vai ter um valor muito especial porque foi feito à mão, porque foi feito pensando no outro, foi feito através de um tempo dispensado em favor ao outro. Você não concorda comigo que desta maneira este presente se torna muito especial? É desta maneira que nós compreendemos tudo aquilo que Deus nos oferece, tudo aquilo que Deus nos presenteia. Nós temos um mandamento e também a expressão do sentimento dentro deste mandamento,
que é amar a Deus sobre todas as coisas. Você realmente ama a Deus sobre todas as coisas? E você compreende que Deus te ama também? A expressão do amor de Deus por nós é tão grande, como fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus nos amou a tal ponto de entregar o seu Filho na cruz por nós. Nós também o amamos a ponto de entregar a nossa vida nas mãos de Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus, e desta forma recebemos o Espírito Santo para, guiados pela palavra de Deus, vivamos de acordo com o modelo que Cristo nos ensinou. E quando nós nos voltamos para a Bíblia, nós, dentro desta expressão de amor, que nós queremos oferecer o melhor que nós temos para Deus em todos os aspectos, nós estamos buscando integridade, fidelidade dentro dessa expressão do amor que nós queremos oferecer a Deus. Então, ao ler a Bíblia, começando em Gênesis capítulo 1, ao iniciar a Bíblia, nós vemos que Deus fez a sua criação em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Agora, como ocorre isso? Observe que cada vez que há conclusão de um dia em Gênesis, nós temos aqui, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, no versículo 4, o texto diz assim: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas, e chamou Deus a luz dia e a trevas noite. E houve tarde e manhã do primeiro dia. Então, muitas pessoas perguntam por que nós consideramos biblicamente, porque nós consideramos sempre a viração do dia, como é o texto que a Bíblia nos apresenta, a expressão que a Bíblia nos apresenta no capítulo 2, versículo 8 de Gênesis, que Deus caminhava na viração do dia. O que é a viração do dia? É aquele momento do pôr do sol, o crepúsculo, aquele momento em que o sol já baixou, mas ainda não chegou a noite. Então, nós temos ali uns 30, 40 minutos até que escureça totalmente. E neste período, a Bíblia chama de viração do dia. Por quê? Porque houve tarde, né? O dia está acabando, e manhã. Quando amanhece, amanhã ainda pertence esse dia que acabou na tarde anterior. Então, biblicamente, é considerado que um dia vai de um pôr do sol até o outro pôr do sol. E são todos os dias dessa maneira. O domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, sábado, sempre começa no pôr do sol de um dia e vai até o pôr do sol do outro. Então, é por isso que o versículo 4 aqui de Gênesis 1, ele coloca: houve tarde e manhã do primeiro dia. No versículo 8, fala: houve tarde e manhã do segundo dia. Quando nós temos os outros versículos, o versículo 13, e houve tarde e manhã do terceiro dia. E ele sempre vai passando pelos dias conforme esta expressão, houve tarde e manhã. Então, o dia começa no pôr do sol, amanhã pertence ao meio-dia, ao mesmo dia, e vai até o pôr do sol. Quando chegou no 6º dia, Deus criou o homem. E Deus fez a sua criação nem dentro desses 6 dias literais. E o que a Bíblia nos coloca aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 1, ele fala assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todos os seus exércitos, e havendo Deus terminado no dia 7º a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, observe, Deus fez tudo em 6 dias, e no 7º dia,
com a expressão que ele usa aqui no texto, né? Tendo terminado no sétimo dia a sua obra, ou seja, no sétimo dia Deus já tinha feito tudo. No sétimo dia ele descansou, que é o que fala aqui, que no sétimo dia ele descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Abençoou o sétimo dia e santificou, porque nele descansou. Então, olha o que Deus faz com o sétimo dia. Ele descansa, ele abençoa e ele santifica. Descansar é porque todos nós precisamos de um descanso. Deus em si não precisaria desse descanso, mas ele quer compartilhar desse descanso conosco. Então, Deus está conosco também presente no descanso do sétimo dia. Então, ele descansou, ele abençoou. O que é abençoar? É falar bem, é trazer à memória os benefícios de alguma coisa. Então, Deus abençoou esse dia, Deus falou bem desse dia, porque é um dia de descanso, um dia de alegria, um dia de prazer, um dia em que a família está junta, um dia que todos se reúnem, um dia de louvor a Deus, um dia de agradecimento pela provisão, pela criação, pela saúde, por tudo o que nós temos de Deus. Então, no sétimo dia, Deus abençoou, e não só isso, ele santificou, que fala o texto aqui em Gênesis 2, versículo 3. Ele santificou. O que é santificar? A expressão santo quer dizer separado. Deus santificou o sétimo dia, ou seja, ele separou de um modo diferente esse sétimo dia. Por quê? Porque ele queria que o sétimo dia, e ele, é claro, que Deus, como fala o livro de Tiago, nele não há mudanças e nem sombra de variação. Então, Deus permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há mudança e nem sombra de variação. Então, Deus continua descansando, abençoando e santificando o sétimo dia, trazendo essa perspectiva do sétimo dia como um dia diferenciado, como um dia em que nós temos um relacionamento diferente e recebemos este presente tão especial daquele que nos ama, que é Deus, daquele que nos ama a ponto de entregar o seu filho. Então ele descansou, abençoou e santificou o sétimo dia. A questão é, qual é o sétimo dia? Como que começou? Como é que nós podemos observar este início da história? Nós temos muitos textos a serem apresentados, né? E como nós vemos ali em Gênesis, Gênesis é representando a humanidade, porque ali em Gênesis foi criado homem e mulher, Adão e Eva. Nós não tínhamos um povo israelita, um povo judeu separado. Então, compreendemos que o sétimo dia, ele não foi feito para judeus, ele foi feito para a humanidade, porque já foi estabelecido no Éden para toda a humanidade. Quando nós chegamos em Êxodo capítulo 20, e aqui eu vou adiantar nossos textos, porque o tempo que nós temos é curto, é limitado, mas como nós temos Êxodo capítulo 20, o versículo 8, olha o que Deus escreve e ordena para Moisés. Então, Êxodo 20, versículo 8, o texto nos diz assim: Lembra do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há, e no sétimo descansou. Descansou, e por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui ele reforça a ideia do que Deus fez,
E o versículo 8 do capítulo 20 de Êxodo já começa falando: lembra-te. Por quê? Porque Deus já sabia que as pessoas iriam esquecer deste mandamento, esquecer deste presente, esquecer deste momento tão especial com Deus. Lembra-te do dia de sábado. A questão é que a tradução para a língua portuguesa da palavra Shabat como sábado, por causa da sua similaridade no nosso idioma, né, acaba muitas vezes gerando algumas discussões, algumas controvérsias para quem é estudioso linguístico, porque a palavra Shabat no hebraico não quer dizer sábado. A palavra Shabat em hebraico quer dizer descanso. Então, o versículo 8 poderia ser traduzido desta forma: lembra-te do dia de descanso para santificar. Agora a questão é, qual vai ser esse dia de descanso? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos que nos submeter à palavra de Deus na maneira que ele orienta. E olha o que ele orienta: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o descanso do Senhor. É o sábado, o Shabat do Senhor. Mas o sétimo dia é o descanso do Senhor. Que dia que começa a semana? Qual é o primeiro dia da semana? Não é domingo? Então, é domingo, que é o primeiro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e o sétimo dia é o sábado. É por isso que na nossa tradução, até pela similaridade da expressão Shabat com sábado, acabou se traduzindo desta maneira. Lembra-te do dia de sábado, lembra do dia do descanso. Mas nós não descansamos no sábado porque a palavra parece com Shabat. Nós descansamos no sábado porque o versículo 10 fala, Deus está falando que é para descansar no sétimo dia. Então, lembra-te do dia de descanso para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o Shabat do Senhor. O sétimo dia é o sábado do Senhor. E qual a maneira, né? Por que Deus é tão enfático em destacar desta maneira? E depois ele vai repetir novamente isto em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12. O texto ele vai repetir a mesma coisa. Guarda o dia de sábado para santificar. Guarda o dia do Shabat para santificar. Guarda o dia do descanso para santificar, como Deus te ordenou. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo é o sábado do Senhor. O sétimo é o Shabat do Senhor. O sétimo é o descanso do Senhor. O sétimo. É por isso que nós guardamos o sábado. E nós guardamos o sábado por quê? Porque entre todos os textos que a Bíblia nos oferece, ele também nos oferece o texto de Ezequiel, capítulo 20, o versículo 12. Olha o que ele diz: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Olha o que Deus está falando em Êxodo 20, 12, e depois ele repete no mesmo capítulo, no versículo 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Deus utiliza o sábado, o Shabat, o sétimo dia, como um sinal entre ele e o seu povo, para que nós também o santifiquemos e para que nós também vivamos debaixo desta bênção que ele tem proposto para nós. E como é bom nós termos essa percepção do cuidado de Deus e que isto faz parte do sinal de Deus para todos aqueles que estão buscando integridade, fidelidade
direção do Senhor e desfrutar das bênçãos especiais de Deus através deste presente feito pelo poder de Deus, pelas próprias mãos de Deus. Isaías, capítulo 56, ele, no versículo 2 em diante, o texto também fala a respeito do descanso do sétimo dia, do Shabat, do sábado do Senhor. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que se firma, se guarda de profanar o sábado, guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor me separará como do seu povo, nem tampouco diga o eunuco que é uma árvore seca. Porque, diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados e escolherem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, eu darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome maior do que filhos e filhas. Observe que Deus aqui faz uma promessa dentro da expressão do sábado. Para aqueles que guardam os meus sábados dentro da minha aliança, porque é um sinal, como nós vimos em Ezequiel 20:20, é um sinal entre Deus e o seu povo. Então, aqueles que guardam o sábado, guardam o Shabat, dentro desse sinal, Deus vai cuidar e está cuidando de um modo muito especial. Deus, ele oferece o presente e ainda cuida de nós de um modo muito especial dentro desse presente que ele ofereceu para nós. E nós temos também, né, a expressão no Novo Testamento, porque aqui nós falamos bastante do Velho Testamento, porque a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento é só a expressão do nascimento de Jesus, do Deus que se fez carne e habitou entre nós, porque nós não podemos esquecer que a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, é único e eterno, de Gênesis até Apocalipse. Mas, quando nós chegamos aqui no texto de Lucas, o capítulo 23, nós temos o momento do sepultamento de Jesus, e neste momento nós temos a expressão de uma mulher muito especial, que mesmo diante da sua maior dor, do seu sofrimento, ela mantém a importância do mandamento de Deus, do amor a Deus sobre todas as coisas, no descanso do Shabat, no descanso do sábado. E olha aqui, Lucas 23, a partir do versículo 50, nós temos a morte de Jesus e José de Arimateia pedindo o corpo de Jesus para tirá-lo da cruz, para sepultar ali antes do pôr do sol. Então, nós temos Lucas 23, 50, olha o que diz aqui. Eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu num lençol de linho e depositou num túmulo aberto em rocha, onde ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação. O dia da preparação é sexta-feira. Era o dia da preparação. E começava o sábado. Dia da preparação, sexta, ia começar o sábado. Agora, olha o versículo 55. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, se retiraram para preparar os aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. No sábado descansaram segundo o mandamento. Estavam ali, Mateus fala a respeito desse texto, estavam ali Maria, Maria Madalena, Salomé, as mulheres, a Maria, a mãe de Jesus, estava ali. E ela vai descansar
segundo o mandamento de Deus, como fala o texto aqui, Lucas 23, 56, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Porque, mesmo em face da morte do filho, Maria não rompeu os laços com a sua integridade diante de Deus o Pai. Mesmo diante da morte do filho, Jesus Cristo, ela não foi embalsamar o corpo, ela não foi mexer no corpo do seu filho morto, porque era sábado. Ela foi descansar e no domingo pela manhã ela voltou ao túmulo com as outras mulheres para cuidar do corpo de Jesus. Mas, em resposta à integridade, à fidelidade de Maria, Deus também, na ressurreição de Jesus, preserva Maria de estar ali cuidando de um corpo dilacerado, de um corpo que, como diz Isaías 53, foi moído pelas nossas transgressões. Então, ao guardar o sábado, Maria se preserva de ver o corpo de Jesus dilacerado, esse corpo que José de Arimateia envolveu num pano de linha e depositou neste sepulcro. Quando ela volta no domingo, Jesus já não estava lá porque havia ressuscitado. E ao encontrar Maria com Jesus, ela encontra o corpo de um filho já ressuscitado, restaurado pelo poder de Deus. Então, as recompensas, né, das guardas, de guardar o mandamento que Deus nos prescreveu, ele é tão importante que até a própria mãe de Jesus, Maria, não rompeu com esse mandamento para cuidar do corpo do próprio filho, mesmo sabendo que esse filho era o Filho de Deus, que ela havia concebido pelo Espírito Santo. Mesmo assim, ela guardou o sábado para não profanar, para não passar por cima do mandamento de Deus. E é desta forma, também, seguindo esse exemplo de Maria, também nós guardamos o sábado pela sua integridade, né? Buscamos santificar, abençoar, buscamos viver não com legalismo, mas com a felicidade de desfrutar deste presente tão valioso que Deus nos concede. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos e cuidados, por todo esse carinho que o Senhor teve em nos presentear com o sétimo dia, o Shabat, o sábado do descanso que nós temos com o Senhor, que nós temos para estar com a nossa família, para brincar com os nossos filhos, para descansar no Senhor, com a certeza que o Senhor tem cuidado de nós e oferecido todas as provisões necessárias. Nós te agradecemos pelas bênçãos, te agradecemos pelo sábado, te agradecemos pelo Shabat, que descansamos em ti semana após semana até o encontro com teu Filho Jesus. Colocamos nossas vidas em tuas mãos. Eu peço que o teu Espírito Santo continue falando com cada um, além das nossas palavras humanas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia em nome de Jesus.